Olá! Hoje é um dia importante para o blog Futebol Arte. A gente está inaugurando um novo canal de informações, onde a gente vai fazer entrevistas com artistas, estudiosos, acadêmicos, pessoas ligadas ao mundo do futebol, mas nem sempre dentro do campo. Vale a pena você acompanhar. A gente vai ver o outro lado da bola. Obrigado. Ele é formado em turismo, ciência da computação, engenharia, educação física. Tem 2 doutorados e um é o que nos interessa mais: o futebol como patrimônio cultural do Brasil. Eu estou aqui hoje com o Sérgio Passi. Tudo bom, Sérgio? Oi, Roca, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Faltou alguma coisa na apresentação? Você falou até mais, mas é isso mesmo. Sérgio, como é que surgiu o interesse por futebol? Que time você torce? Bom, eu sou brasileiro e sou corintiano. Então acho que está explicado aí como é que, sendo brasileiro, acho que todo brasileiro desde menino gosta de futebol. Alguém na família influenciou? O meu avô, mais do que o meu pai até. O pai da minha mãe, meu avô, português de nascimento, veio para o Brasil, podia ter se interessado pela portuguesa, mas ele se tornou corintiano. Tá. E foi talvez o que me levou para ser corintiano. Depois o meu tio, irmão do meu pai, que me levava a jogos. Eu fui desde pequenininho a jogos, principalmente no Morumbi, ele tinha uma cativa no Morumbi. E meu primo, com quem eu fiz participei das primeiras peladas, né, como atleta, que eu fui um esforçado lateral direito. E como é que surgiu o interesse, assim, essa associação entre futebol e arte? Bom, isso já foi um pouco depois. Claro que gostava de assistir a jogos, de ir, como eu disse, frequentar campos de estádios, mas eu sempre gostei também de ver outras manifestações culturais que têm o futebol como tema. Então, músicas que falavam de futebol, filmes, livros. Quando eu era mais jovem, já faz um certo tempo, essa produção era bastante escassa. Mas ela tem aumentado bastante nos últimos tempos, isso tem crescido bastante e tem aumentado o meu interesse nessa área. E aí gerou a tua dissertação, tua tese, né? Na verdade, doutorado. Isso, me formei bacharel em turismo e depois me interessei em fazer um trabalho de doutorado que procurasse mostrar uma possível atratividade do Brasil, né, turística do Brasil, através do futebol. E aí eu pesquisei formas como o futebol é visto por essas outras. O que você achou que você encontrou de mais interessante, ou saboroso, curioso? Bom, são muitas as manifestações culturais e para cada uma delas a gente procurou pegar alguma coisinha. Por exemplo, na música. Hoje todo mundo fala de um chorinho do Pixinguinha, né, o mesmo autor do Carinhoso, um chorinho chamado 1-0. Que evoca a primeira conquista internacional do Brasil, que foi o Campeonato Sul-Americano de 1919, em que o Brasil venceu a final Uruguai por 1-0, o gol do Friedenreich, e esse chorinho foi feito para marcar essa conquista. Ele foi feito originalmente sem letra, mais tarde foi feita uma letra para o chorinho. Bacana. Então isso na música, né? Eu gosto também, no cinema eu gosto muito de um filme, o ano em que meus pais saíram de férias, que foi inclusive indicado para o Oscar, chegou a estar entre os 7 finalistas de filme estrangeiro. E eu sou apaixonado porque o personagem principal, ele tem 10 anos em 70 e era exatamente a idade que eu tinha. Então eu tenho uma certa identidade com aquele personagem, embora no filme ele seja filho de perseguidos políticos, que não é o meu caso. Tá. Mas a coincidência de idade e todo o encantamento pela Copa de 70, ali eu me espelhei bastante naquele personagem também. E o filme ali mostra também essa coisa do uso político do futebol, né, pela ditadura. Bastante importante, era uma época em que a gente vivia, né, um regime bastante severo e, de certa forma, o futebol era utilizado, mas eu acho que ele sempre até hoje, que nós vivemos novos tempos, a gente também pode encontrar alguma semelhança na utilização do futebol pela política. Sim, sim. E literatura? Algum livro que você goste mais? Bom, eu gosto muito dos textos do Nelson Rodrigues, acho que isso é importantíssimo para quem
gosta de futebol, resgatar uma época, né, desde antes das nossas conquistas, a época do complexo de vira-latas, né, e depois, Nelson Rodrigues, embora com uma deficiência visual bastante acentuada, ele parece que enxergava além, ele teria sido um dos primeiros a ver no Pelé o craque que ele seria mais pra frente, então o Nelson Rodrigues é importante. Gosto muito também dos textos do José Roberto Toreiro. Ele tem um livro chamado Futebol é Bom para Cachorro, que ele conta a história das Copas de uma forma muito divertida. Gosto muito do Armando Nogueira. Enfim, existem muitos nomes importantes na literatura. A biografia do Garrincha, do Rui Castro, é emocionante. Bonito. E você também tem algum, na tua tese eu lembro de alguma coisa de artes plásticas, de esculturas, eu sei que você mapeou um pouco isso também. É verdade. Inclusive, há um monumento em São Paulo, nas proximidades do Clube Paulistano, do Clube Atlético Paulistano. Eu moro por ali, sempre passava em frente e nunca tinha me dado conta do que era aquele monumento, do que ele estava lá. E foi durante a pesquisa que eu acabei descobrindo, lendo uma placa que tem lá, e pelos estudos da história, que eu descobri que ele tem total relação com a excursão que o Clube Atlético Paulistano fez à Europa em 1925. O time do Paulistano foi o primeiro time brasileiro que foi à Europa e foi pela primeira vez os brasileiros foram chamados de os reis do futebol. Porque foi uma excursão muito vitoriosa, em 10 jogos eles venceram 9 e quando retornaram o clube mandou erguer aquele monumento em homenagem àquela excursão. E acho que isso foi uma surpresa e infelizmente ele hoje me parece um pouco esquecido, poucas pessoas sabem da existência dele, quer dizer, passam ali como eu passo em frente. Puxa, eu que era muito interessado, sem não saber. sabia, eu imagino que a maioria das pessoas não saiba, né? Então eu acho importante tentar resgatar isso e foi uma grande conquista, uma das glórias do nosso futebol. Tem muitos em São Paulo, muitos monumentos, estátuas, de repente esquecidos ou despercebidos? Olha, eu não vejo muitos não, assim, esquecido é aquele. Tem na sede da Federação Paulista, tem... E curiosamente, o esportista que mais retratado em monumentos na cidade é uma tenista, é a Marista Bueno, que também foi uma glória do nosso esporte, é um fenômeno. E ela tem 3 estátuas e uma escultura do artista Gustavo Rosa, perto do Clube Harmonia. Então, veja, até o tênis acaba ganhando do futebol. Tá ganhando do futebol. Mas o futebol tem sim algumas esculturas, mas acho que poderia ter mais, há espaço para mais. Eu acho que a gente podia ter na nossa cidade, por exemplo, um monumento para o Pelé. O Pelé tem estátuas em vários lugares, em Santos, obviamente, em Três Corações, mas cabia ao Pelé alguma coisa importante para ele aqui, eu acho. Talvez próximo ao Pacaembu, em algum lugar da cidade, acho que poderia ter algo em homenagem ao Pelé, já que aqui ele brilhou tanto, né? Sim. Você acha que agora com a proximidade da Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíada, vai aumentar a produção cultural usando o futebol como tema? Ah, sem dúvida. Isso é uma constatação. Quando as Copas são em outros países, isso já acontece, né? O brasileiro é muito ligado em Copa do Mundo, isso não precisa dizer, todo mundo sabe. Então, quando é em outros lugares, isso acontece. Há um estudioso, Domingos, que é o maior estudioso, Domingos D'Angelo, o maior estudioso em literatura esportiva, ele tem gráficos que mostram que nas épocas pré-Copa a produção literária aumenta drasticamente para depois ser reduzida e subir de novo a cada Copa. E com certeza nós estamos entrando no período em que a produção literária vai aumentar exponencialmente, eu diria. Mas ainda sendo aqui a Copa, né? Ainda mais sendo aqui, claro. Tá. Qual é o teu jogo inesquecível? Ah, bom, acho que tem alguns. Eu vou tentar voltar lá para trás. Não sei se foi o primeiro, não foi, mas um dos primeiros ao qual eu compareci no estádio foi eu sei que você é palmeirense, Roca. Foi o Palmeiras 3, Corinthians 4. Uma virada, né? Com o César marcou 2 gols, depois o Mirandinha fez. Eu estava naquele jogo. A gente teve até ímpetos de sair. Pô, tio, eu tava com meu tio, estamos perdendo 2-0, tava frio no Morumbi. Vambora, não, vamos, meu tio, vamos ficar. E foi um jogo, uma virada histórica, todo corintiano lembra. Obviamente também me marcou a conquista do título de 77, eu também estava lá. Agora, um que eu gostaria de ter estado, e não estava, mas estava
de alma. Bom, também são dois que eu vi pela televisão. A Copa de 70, que eu era, como eu disse, o garoto de 10 anos e vi, acho que o maior time da história do futebol em todos os tempos. Tá. Acho que dificilmente aquele time vai ser superado, principalmente a parte ofensiva dele, é uma coisa espantosa que aquele time jogava. Ganhou todas as partidas com muita folga, né? Então foi um time marcante. E a invasão do Maracanã. No dia 5 de dezembro de 76. Você estava? Eu fui a vários jogos do Corinthians naquele campeonato, mas naquele dia eu estava iniciando a minha carreira profissional. Foi o dia que eu fiz o meu vestibular para ingresso na Escola Politécnica, que hoje me dá o título de engenheiro e exercer minha profissão. Então aquele dia eu não pude ir ao Maracanã, acompanhei pela televisão. Mas eu me vinguei, porque no fim do ano passado eu fiz a segunda invasão corintiana. Você foi pro Japão? Participei do grupo do bando de loucos que invadiu aquela ilha lá no Oriente. E a emoção lá no Japão, como é que foi? Olha, Roca, foi uma experiência muito, muito enriquecedora. Ver aquele aglomerado de corintianos, um time que eu reconheço, não tínhamos passaporte, a gente não tinha mesmo. E de repente, né, ganhar o mundo e daquela forma, com aquela quantidade de torcedores, foi bastante. Parecia a praça na frente do estádio lá de Yokohama, parecia Charles Miller aqui na frente do Pacaembu em dia de jogo do Corinthians. Acho que foi bem, o que mais... Bem em casa mesmo, né? Mesmo que a gente tivesse perdido, eu já teria estado satisfeito de ter participado daquela festa. E da seleção, tem algum jogo inesquecível? Você falou da Copa de 70... Eu tenho um sim. Em 82, na preparação para aquele Mundial, o Brasil fez um amistoso contra a Alemanha no Maracanã. Foi, acho que em fevereiro. E foi minha primeira partida no Maracanã. Foi 1-0, gol do Adílio, se não me engano. E foi emocionante ver o Maracanã com as quatro grandes torcidas do Rio de Janeiro juntas, torcendo junto pela seleção. Eu fui na geral, infelizmente hoje a geral não existe mais, o Maracanã, né? E eu gosto muito do Rio de Janeiro, e o Maracanã é um estádio realmente diferenciado, e foi uma partida que me marcou bastante, uma emoção bastante. Você falou da seleção de 70, que foi a maior. Foi melhor do que a de 58, do que a de 82, do que do Barcelona agora? Bom, a de 58 a gente tem referências escritas, algumas imagens, dizem que Garrincha e Pelé juntos, mas eu ainda acho que o Pelé, embora muito menino, eu acho que em 70 ele estava o conjunto do Pelé era superior ao que ele era em 58, embora em 58 ele fosse mais jovem, né? Então, eu acho, não sei, eu vou tirar de 58, né? Sempre é difícil comparar. Foi para provocar mesmo. Talvez eu tenha essa ilusão por ter vivido a de 70, eu quero dizer que a de 70 é melhor, enfim. A de 82 foi brilhante também. Quando me perguntam, você prefere ganhar como em 94 ou perder, né, jogando feio, ou perder como em 82 jogando bonito? E a minha resposta é, eu prefiro ganhar como em 70, porque a gente jogou bonito e ganhou. Quer dizer, 82 vai ter essa mácula de não ter ganhado, embora fosse um time maravilhoso, que me agradava ver, mas doeu muito. Foi o dia, eu diria, futebolisticamente, o dia mais triste da minha vida foi aquele dia de Sarriá. Tragédia do Sarriá, né? 5 de julho, né? De 82, foi um dia doído que me deu vontade de não querer mais saber de futebol. Eu me lembro que eu fiquei muito triste, não dormi aquela noite. Foi uma noite bastante dolorosa, né? Isso aí me leva para a seguinte pergunta. O que é futebol arte, então? Você fez essa comparação entre vencer jogando bonito e perder, que é uma coisa que muita gente discute aí? Olha, o futebol arte é aquele que não se preocupa só em ganhar. Eu acho que eu estava até me lembrando, no ano passado o Corinthians foi jogar contra o Santos e no jogo antes o Neymar tomou o terceiro cartão amarelo e não jogou aquele jogo. Eu sou corintiano, eu estava com o ingresso comprado. Pois eu fiquei muito chateado de que o Neymar não jogasse aquela partida, porque eu queria ver o Neymar jogar. Eu acho que um torcedor que gosta do futebol arte é aquele que, puxa, ele podia contribuir para a derrota do meu time. Se bem que eu até gostaria de ganhar com o Neymar em campo, tem mais valor, que o time ganhasse, mas eu gostaria muito de tê-lo visto jogar. Eu gosto de ver o Neymar. Eu acho que o atleta, o técnico, deve se preocupar em cativar o seu assistente.
O futebol é claro, uma competição, os times precisam ganhar, mas eles precisam cativar a plateia, né? Fazer o espectador vibrar e de uma forma que ele se emocione, passar emoção. Então, quando o futebol consegue passar essa emoção, e a emoção, às vezes uma vitória sem brilho não emociona, e um empate ou uma derrota podem até emocionar. Como eu fiquei emocionado em 82, eu chorei, me doeu aquilo, mas aquele time para mim é um time que está entre os meus preferidos, e eu assim, exalto aquele time, aqueles jogadores, e gosto deles, né? E eu acho que é isso, um pouco... E gosto também que o futebol arte sensibiliza a tal ponto de poder gerar essas outras manifestações culturais que me atraem. Então, poder fazer um Pixinguinha, fazer um chorinho bonito, poder fazer o Cal Hamburger produzir um filme tão bonito quanto O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias. Acho que é aí que é o futebol arte, né? De tocar, sensibilizar o artista. É mais do que a bola, é mais do que 4 linhas. Exatamente. Né? Você conhece bem, você tem o seu blog e você mostra muito bem isso no seu, no seu blog. Sérgio, eu queria te agradecer, eu vou te presentear com uma camiseta do blog. Roca, muito obrigado. Posso usar? Por favor. Ah, que bom. Olha, eu sou um fiel seguidor do seu blog, acho que tem muita coisa do que a gente conversou aqui, eu encontro lá, ele é uma fonte de interesses. E olha, até sugiro a quem nos está assistindo que não deixe de ver sempre o blog Futebol Arte do Roca. E muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. A gente fica por aqui. Eu quero convidar vocês para as próximas entrevistas, quando a gente vai conversar com artistas, acadêmicos, estudiosos do futebol, personalidades que fazem parte do mundo do futebol, nem sempre dentro do campo. Obrigado, um abraço.